Oi pessoal, aqui é o professor William. Vamos fazer de novo mais uma rápida revisão de uma das nossas aulas. Nós falamos nesse dia sobre o projeto da capacidade produtiva e demonstramos como que podemos identificar, calcular os diferentes tipos de capacidade de uma fábrica. Mas tudo começa com a previsão de demanda, porque é em cima dessas previsões, em cima dessas quantidades que são calculadas ou estimadas, a produção se prepara para poder atender os clientes. A gente discutiu em aula que existem dois tipos de previsões, as de cunho quantitativo e as de cunho qualitativo, que a melhor maneira de trabalhar é você ter essas duas dimensões em mãos. Não adianta só fazer o cálculo no computador, não adianta só pegar as impressões de mercado. As duas combinadas podem te dar a melhor previsão possível. É lógico que, como a gente esclareceu, a única certeza que você tem é que, de fato, você vai errar a previsão. Mas quanto mais exatas elas forem, lógico, melhor para a tua operação. Elas sempre são expressas em unidades operacionais, quilos, unidades, caixas, etc. E, como a gente falou, sempre tem certeza embutido nessa previsão. E aí nós definimos capacidade, uma definição do Slack, professor na área de operações muito conhecido, onde ele indica que a capacidade é o máximo nível de atividade de valor adicionado. A gente discutiu isso, que ao adicionar valor é o que a produção faz, né? Ela dá ao cliente muito mais do que simplesmente matérias-primas. Ela adiciona trabalho, ela adiciona dos operários, trabalho das máquinas, ela adiciona muitas vezes embalagem, e uma série de tempo, dinheiro vai empregado nisso para dar ao cliente aquilo que ele realmente vai usar. Então, eu estou adicionando valor. Então, atividade de valor adicionado é a produção em si, onde eu monto, eu agrupo, eu soldo, enfim, várias atividades que eu faço. Em cada uma das etapas eu vou adicionando valor e vou transformando aquelas matérias-primas, aqueles componentes que não têm nenhum significado para o cliente, para algo que ele possa de fato usar. Agora, tudo isso tem que estar ligado a um período de tempo, ok? E a gente expressou aí algumas unidades de capacidade, então litros por dia, carros por dia, lugares por sessão, toneladas por mês, quartos por dia. Então você pode ver que capacidade não está ligado só à produção de bens físicos, mas também em serviços, né? Por exemplo, lugares por sessão, quartos por dia, etc. A gente estudou o que é o gargalo, que limita a produção, e o recurso crítico, que pode vir a ser um gargalo. Aí, para entender o gargalo, a gente deu esse exemplo, onde a gente mostrou que uma linha de produção e perguntou quantas peças saem dessa empresa por hora. Então, você olha aqui, entra 60 unidades, aqui está saindo 66. A tendência é você imaginar que tira uma média, ou parte aqui do 66 está no final. Mas tem que entender que ao produzir 66, eu entrego para esse cara aqui 66 unidades. Mas essas 66 ele só consegue processar 40. Então o que vai para cá é só 40. Então o que sai aqui no final, 40. Então o que de fato acontece é que essa sessão de trabalho e essa sessão de trabalho trabalham com ociosidade. Elas podem fazer mais, mas só operam com 40, porque é o que a usinagem consegue fazer. Essa trabalha mais, 60. Aqui eu botei 66, não é 60. Mas só a usinagem só consegue operar 40. Então sempre vai ficar um acúmulo aqui de 20 que ele não vai conseguir trabalhar. Então o gargalo aqui seria a usinagem. E a resposta, quantas peças saem por hora? 40 unidades por hora. Aí nós começamos a entender o que é capacidade. A gente falou então primeiro da capacidade de projeto, que é simplesmente o que a máquina consegue operar pelo tempo de operação dessa máquina. Uma forma bem simples, então você não desconta nada, só que, porém, como a gente colocou aqui, a linha não funciona todo o tempo, você tem sempre algumas paradas que são previstas, né, setup, manutenção, alguma dificuldade na programação, e aí quando você desconta esses tempos que são conhecidos, que devem ocorrer, já estão previamente estabelecidos, você tem o que a gente chama de capacidade efetiva. Então a capacidade efetiva sempre é menor do que a capacidade de projeto e reflete essas perdas que eu tenho durante o processo e que de alguma maneira eu não tenho como evitar.
mas tem coisas que eu poderia evitar, mas não consigo muitas vezes. Eu sei que acontece, historicamente isso muitas vezes as empresas têm registrado, mas não consegue evitar por uma questão de gerenciamento e questões que realmente fogem ao controle, né? Como por exemplo a quebra de máquina, absenteísmo, né? As pessoas faltam ao trabalho, as máquinas quebram, desculpa, as ferramentas quebram também, né? Não exatamente a máquina, então tudo isso a gente não prevê, então eu também tenho que descontar. Eu desconto de quem? Da capacidade efetiva. Aí eu chego na capacidade real, é aquela que se olhar lá no final do dia quanto que a empresa de fato produziu. Então ela é menor do que a capacidade efetiva e reflete exatamente o que a produção fez. E aí a gente ilustrou o que é cada uma delas, né? Capacidade de projeto, você vê que eu não estou perdendo nada, eu estou usando todo o tempo do mundo, o que não é verdade. E aí eu tenho aqui uma perda de tempo causada por fatores aqui, isso aqui só para dizer, é um exemplo, né? Pode ter outros aqui previstos, estou perdendo algum tempo em coisas que são previsíveis, que eu não tenho como evitar. E aí aqui é a soma dos dois, é aquilo que é previsível e aquilo que é imprevisível, está colocado aqui, né? O imprevisível. Então tudo isso aqui, todo o tempo que eu estou perdendo na produção, descontado então da capacidade efetiva, desculpa, da capacidade de projeto, né, que aqui eu estou falando da total, eu chego na real. Se eu pegar aqui a efetiva, eu desconto só o que é imprevisível, também chego na real. Tá? Então existem relações entre projeto, efetivo e real. A gente vai estudar depois, que é a taxa de utilização. Então, é uma relação que existe entre produção real e produção de projeto. Quando eu expresso aqui em percentual, é o percentual do projeto, que é esse camarada aqui. Quanto disso aqui... Hoje está difícil o negócio aqui. Quanto disso aqui eu estou realmente usando, aqui na real. Tá? E a gloriosa eficiência. É quanto da efetiva, vamos lá na efetiva, o quanto da efetiva eu estou usando aqui na real. Então, quando eu divido um pelo outro, real efetivo multiplico por 100, eu tenho uma taxa de eficiência. Então são continhas simples. A gente deu exemplo então de uma empresa de filme plástico. Eu trabalhava nessa velocidade, né, nesse período, 24 horas por dia, 7 dias da semana. A gente pediu para calcular qual a capacidade de projeto. Então é muito simples. Eu pego o que a máquina faz, quanto ela trabalha por dia, quanto ela trabalha por semana. Isso por isso dá isso. E aí, multiplicando depois tudo, eu chego nesse valor. Então essa é a capacidade de projeto. Aí mostramos que existem coisas que eu estou perdendo tempo e de que de alguma maneira eu não consigo evitar isso. E outras coisas que também perco tempo e não tenho como evitar. São inevitáveis, aliás, desculpa, são evitáveis, eu não tenho como prever isso, né? Então essa aqui eu tenho como prever, essas aqui eu não tenho como prever. Acontece. Então para saber a capacidade real, o que a gente faz? A gente pega então a efetiva, esse valor aqui, 168, eu desconto, que é o total, né, que ele trabalha, eu desconto aquilo que é previsível, que são coisas inevitáveis, que são aquelas primeiras lá, e eu chego nesse valor aqui, 1.308 metros quadrados por semana. E quando eu quero calcular real, eu já descontei na efetiva, trabalho com aquilo lá que é imprevisível, um menos o outro dá isso, multiplicando, eu tenho esse valor aqui então como capacidade real. Aí eu quero estabelecer então, ou descobrir qual é a utilização, sempre é real dividido pelo de projeto, eu estou utilizando aproximadamente 30% da minha capacidade de projeto, nesse exemplo. Mas nem sempre a utilização é uma boa medida de desempenho, né? Porque se você fala assim, estou usando 100% da minha capacidade, isso pode acontecer, ou gerar fila, algum problema de atraso em caso de voo, etc. e tal.
Então, se eu estou utilizando 100% dos meus vendedores também, o cliente fica esperando e não é atendido. Então, nem sempre utilizar toda a sua capacidade é um bom negócio. Então, outra medida de desempenho interessante é a eficiência. Então, no caso de eficiência, você divide a real pela efetiva, multiplica por 100%, e aqui eu descubro que eu estou usando a minha capacidade 46,8. Tá? Para saber se isso é bom ou não, você tem que compará-lo, obviamente, com o setor onde você atua. Então, aqui a gente mostrou as relações que existem, né? Capacidade de projeto com a capacidade real, então é a utilização, a real pela efetiva é a eficiência. Tá? Os dois índices que a gente calculou. E aí demos uma série de exercícios para o pessoal resolver, aqui foi o primeiro. Mostramos aí as colunas com o que tem que descontar e o pessoal calculou em sala de aula. Tá? Bom, não vou aqui revisar os exercícios, né? Se encontra tudo isso já na unidade web. Qualquer dúvida, é só a gente conversar em sala de aula, beleza? Obrigado, até logo.